não morre não, quando a polícia sobe no morro, não morre não. O quê? É melhor do que Lula, roubando. Já tinham? Senhor presidente, deputado Diogo Moraes, senhores... Deixa eu começar de novo aqui que eu mudei. Senhor presidente, deputado Diogo Moraes, senhores deputados, assistência, imprensa, não podia, como pernambucano, brasileiro, parlamentar, deixar de demonstrar minha preocupação e fazer um registro do absurdo da política internacional do governo brasileiro em não querer aceitar, utilizando desculpas, escusas, que duas entidades que praticamente comandam o narcotráfico, a tortura, domínio de territórios no estado aqui vizinho do Ceará, duas cidades já foram totalmente evacuadas, deputado Diogo Moraes, por determinação do tráfico. E o que é pior, o próprio prefeito arruma suas trouxas e os documentos da prefeitura e sai também da cidade. E a polícia cearense, comandada pelo governador petista, ainda dá cobertura, porque não tem condições de dar segurança para que as pessoas morem naquelas cidades, onde, de maneira clara, o crime organizado age como entidade terrorista, ameaçando de quem ficar ali de morte. Facções criminosas que escolhem com quem quer dormir à noite, muitas vezes jovens, menor de idade e que nunca tiveram nenhuma experiência sexual, são escolhidas por líderes de facções nas comunidades e são obrigadas a fazerem isso, porque se assim não fizerem, a sua família podem, ou até, em algumas vezes, sofrer a sanção da pena de morte. Essa é a realidade que vive o Brasil. Jovens que não têm mais a vontade de serem médicos, de serem engenheiros, de serem policiais, querem crescer e se alistam lá para servir de braço armado de facções criminosas. Operações que a gente vê ocorrer Rio de Janeiro, São Paulo, pelo Brasil afora, ceifando milhares de vidas de jovens que, sem nunca ter passado por um serviço militar, já portam pistolas, armas automáticas como metralhadoras e fuzis. Essa é a realidade. Toque de recolher. Toque de recolher. Isso não acontece só no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não. Aqui, bem próximo, no Ibura e outras cidades, Casa Amarela, Alto Zé do Pinho, em alguns lugares, as facções criminosas, os líderes do narcotráfico, estabelece, deputado Nino Denoc, Joãozinho Tenório, a hora que a pessoa pode entrar e sair. Tem que entrar na comunidade de vidro abaixado, com a luz acesa, interna, para ver quem é. Essa é a realidade do Brasil. E o que é isso? Isso é terrorismo. Pessoas que, se por um acaso delatarem alguém, morrem. Muitos professores, pessoas de idade, são obrigadas a guardar o produto ali, maconha, cocaína e outras drogas, nas casas, porque quando a polícia der uma batida lá na boca de fumo, não vai encontrar, está guardado na casa da pessoa. E se a polícia for lá, esta pessoa vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Essa é uma realidade que vive o Brasil. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, de forma inacreditável, inadmissível, de forma até que não encontra no seio da sociedade, da pessoa de bem, Nenoc, um presidente da República dizer que é contra uma nação como os Estados Unidos declarem essas entidades como entidades terroristas. E aí sim, todo aquele poder bélico da uma nação amiga atuar.
atuar principalmente como a gente está vendo atuar agora, deputado Fabrício Ferraz, Vossa Excelência, que também é coronel da reserva da Polícia Militar, atuar explodindo, eliminando fabricos de drogas, laboratórios. É assim que os Estados Unidos têm feito, principalmente na Amazônia Legal. A Amazônia Legal, onde tem uma área extensa e enorme, e dito pelo próprio presidente da República, o ministro da Defesa, o presidente Lula e o ministro Zé Múcio, pernambucano, que as Forças Armadas brasileiras não têm munição, não têm equipamento capazes de enfrentar o narcotráfico ou qualquer nação inimiga. Hoje, tudo na Amazônia é dominado pelo crime organizado. Todo mundo sabe disso. E essas pessoas, para terem ali aquele domínio, o que é que elas fazem? Ameaçam, torturam. Salas de tortura aparecem livremente na televisão depois de uma operação policial, como aconteceu no Rio de Janeiro. E vira o governo brasileiro, através de seu chanceler, se opor ao que quis o secretário de Estado americano decretar duas organizações poderosas no Brasil, facções criminosas, que é o Comando Vermelho e o PCC, não aceitar que elas sejam ditas como entidades terroristas e permita que forças aliadas, amigas, venham aqui e combatam essas entidades. O que dizem a imprensa mundial, não estou falando aqui de Rede Globo, Bandeirantes, CNN, não, estou falando da imprensa mundial, meus senhores e minhas senhoras. Dito isso, no jornal americano The New York Times, da mesma forma o Le Monde francês e o The Guardian inglês. A repercussão a nível internacional dessa posição inexplicável do Brasil foi de críticas absolutas e de encontro a uma determinação, uma ação dessa do Nação Amiga é inexplicável. O cidadão de bem, o homem simples, trabalhador, aquela senhora que sai de casa bem cedo e é obrigado muitas vezes a deixar seu filho com a vizinha, com a avó, porque ainda não tem creche, desesperada que o filho pode se envolver com mão de obra do crime organizado, vê a possibilidade de um país rico, poderoso, combater tudo isso e ouvir do próprio presidente da República que não quer. Isso é uma loucura. Agora, o que dizem esses jornais? Que existe, na verdade, é um medo muito grande do governo brasileiro, que sabe que tem mais de 20 mil pessoas que campeiam, que vivem na política, e não é vereador, nem líder comunitário apenas. É gente que ocupa o Palácio do Planalto, é gente que ocupa cargos nas mesas diretoras do Congresso Nacional, Câmara e Senado. É gente que, inclusive, está nas Supremas Cortes brasileiras, envolvidas e financiadas por essas entidades. Essa é a verdade. Quantos aqui já não ouvimos dizer que o PCC teve uma conversa cabulosa com o PT? Essa é a verdade. E aí, minha gente, eu digo a vocês, isso é inadmissível. A gente tem que imediatamente, como brasileiro, como pernambucano, como pai de família e cidadão, repudiar e deixar registrado uma posição clara. Como homem de bem, queremos sim o apoio de toda e qualquer força presente dentro do Brasil ou fora do Brasil, para que a gente possa enfrentar essas entidades que têm estabelecido, como eu já disse, uma verdadeira desorganização social. Muitas vezes ocupando o papel do governo, sobretudo em comunidades mais simples, mais necessitadas. Por isso eu quero aqui repudiar de maneira veementemente a posição do governo brasileiro com relação a essa medida. Minha gente, a gente não pode de jeito nenhum tergiversar, a gente não pode de forma nenhuma se calar diante disso. É preciso a gente pedir esclarecimento do governo brasileiro,
porque isso é inadmissível. É inimaginável que não queira o governo brasileiro livrar a todos nós brasileiros desse mal, que não só amedronta com a ação terroristas e tantas coisas que eu já aqui falei, mas principalmente entrando nas casas de muitas famílias, deixando filhos dependentes. Só quem tem um dependente químico em casa sabe a dor e a desorganização social e familiar que vive cada pessoa que aqui no Brasil tenha a infelicidade de ter um vício, uma dependência de uma droga dessa. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Vai aqui meu posicionamento, meu voto de repúdio ao governo brasileiro e, em particular, ao senhor Mauro Vieira, chanceler do Brasil, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.